Quero ler um texto com os irmãos e já preguei sobre esse texto, acho que umas 3 vezes. Mas essa semana eu estava aqui na igreja e eu fui ter um período de oração e aí depois eu fui ouvir uma palavra. Ele é um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo, chama Diego Menem, lá da igreja Lírios. E ele estava falando um pouco sobre esse texto também, embora ele foi para um outro caminho, mas eu queria ter a liberdade de pegar algumas coisas dessa palavra que eu ouvi do pastor Diego Menem, lá de São Paulo. E eu então fiz uma junção com algo que Deus já estava ministrando ao meu coração. 1 Reis, capítulo 18, do verso 41 ao verso 46. Vai colocar aqui? Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Diga comigo, já ouço o barulho de uma forte chuva. Pode dizer amém? Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Verso 46, a mão do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Coloque para mim, Igor, só o verso 46 na versão atualizada. Tem aí? Se não tiver, eu leio aqui mesmo. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, que é essa expressão que eu quero que você guarde. Diga, cingiu os lombos. Eu quero então, rapidamente, porque eu quero finalizar o culto aqui hoje, distribuindo os alvos para 2025. E eu quero então, nesses minutos aqui, discorrer um pouco sobre esse texto, mas a gente precisa entender o contexto aqui. Por que que Elias profetiza essa chuva? Se você for lá para o capítulo 17, verso 1, você vai ver que houve uma palavra de Deus sobre a nação naquela época. Olha só, o que diz o verso 1? Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aqui foi uma direção de Deus dada para Elias de que a seca viria sobre a nação. Aqui era uma sentença de Deus sobre a nação de Israel, por causa de uma série de contextos, mas principalmente porque a nação de Israel estava como que eu diria, não quero dizer abandonando, mas ela estava meio que se esquivando do propósito e da missão que ela tinha de adorar ao único Deus. E Deus, então, ele libera essa palavra sobre a nação através de Elias, dizendo que uma grande seca viria. O problema é que não é só uma seca, o problema é que junto com a seca vem outros efeitos colaterais, digamos assim, e sobretudo a morte começa a se instaurar sobre uma área, sobre uma pessoa, sobre uma comunidade que vive um período de seca. Quando você olha para uma pessoa que está seca, você vai perceber que algumas áreas da sua vida são assoladas por uma postura de morte, por uma sensação de morte que vem sobre aquela pessoa. E é tão interessante
que quando você vê que uma pessoa está passando por problemas, por dificuldades, consequentemente, se você apurar a vida daquela pessoa, você vai perceber que ela quase que automaticamente ela perde uma conexão com Deus e um relacionamento com Deus e ela vai se distanciando. A maioria das pessoas que abandonam a igreja, que saem da igreja, são pessoas que foram se esfriando, se esfriando e se esfriando, até ao ponto de não perceber mais nada interessante, nenhuma necessidade de estar vinculada ao corpo de Cristo. E aí quando você vai conversar com essas pessoas, você percebe que a fala delas é quase que comum, quando elas dizem, e são unânimes em dizer que elas podem buscar a Deus do seu jeito. Essa é a expressão que a gente mais escuta. Eu descobri que eu posso buscar a Deus do meu jeito. E aí você vai percebendo que aquela pessoa ela vai sendo uma presa fácil para que o inimigo comece a atacá-la. Uma coisa que nós aprendemos no Legendários é não andar sozinho, é não caminhar sozinho. Eu quero dizer para você, não caminhe sozinho, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais complicada que esteja a situação que você esteja vivendo, não ande sozinho. Mas também não escolha pessoas erradas para você caminhar, porque às vezes a pessoa que você escolhe é a pessoa que está te puxando para fora do barco. E eu quero te dizer, por mais que o barco esteja com aquela sensação de já estar furado, com Jesus no barco, não há tempestade, não há nada que possa nos abalar, porque Ele acalma qualquer tempestade. Pode dizer amém por isso? Mas aí quando você vai para o capítulo 18, verso 1 também, você vai perceber que Deus dá um comando para Elias. E Deus diz para ele, veio a palavra do Senhor muito tempo depois a Elias dizendo, no 3º ano, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Aqui é aquele momento em que Deus está dizendo para Elias, Elias, chegou o momento agora de você se posicionar como profeta de Deus. Chegou o momento agora de você se posicionar e de assumir a sua posição como homem de Deus. Vai até Acabe. Não dá tempo da gente discorrer todo o contexto histórico aqui. Eu só preciso que você entenda que para Elias receber uma palavra dessa, eu imagino que ele deve ter se estremecido, porque naquele momento Acabe era a última pessoa que Elias queria ver. Acabe era a última pessoa que ele queria se deparar. Se tem uma pessoa que Acabe não gostaria de confrontar, Elias não gostaria de confrontar, era com Acabe. Tanto é que você vai ver que Deus dá uma palavra para um outro profeta, dizendo para ele, dizer para Acabe que Elias estava na área. E o profeta diz assim, Senhor, o Senhor está louco? O Senhor está me mandando dizer para Acabe que Elias está na área, sendo que Acabe quer matar Elias. E Elias, então, você vai ver nos capítulos 16, 17 e 18, Elias, ele propõe, então, um desafio. E ele, então, diz que algo sobrenatural iria acontecer. Mas aqui, eu preciso que você guarde essa palavra do verso 1 do capítulo 18. Vá ter com Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Deixa eu te dizer algo. Deus vai usar você para encerrar ciclos de morte, de sequidão na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Deus vai levantar você nesses próximos dias para encerrar ciclos complicados, difíceis que você está vivendo, porque Ele está trazendo chuva sobre a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Levante a sua mão e diga assim, que em 2025, toda a estrutura de morte, de seca, de calamidade, que tem vindo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, eu declaro, vai cessar, porque eu vejo uma abundante chuva vindo sobre mim, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Elias, então, ele propõe um desafio,
que é o desafio contra os profetas de Baal. Se você ler aí o capítulo 17, você vai perceber, o 17 e o 18, você vai perceber esse desafio que Elias propõe. Eu já preguei sobre esse texto quando Elias, parece que ele empolga, sabe? Tem hora que o pastor empolga, né, Samuel? Não tem? E aí, Elias, ele parece que empolgado, ele começa a desafiar aqueles profetas, e parece que ele passa um pouquinho do ponto. Mas eu não vejo Deus se preocupando com isso, porque em momento nenhum você vai ver Deus chamando a atenção de Elias. Como Deus talvez poderia ter chamado da mesma forma como ele chamou a atenção de Moisés, quando Moisés deveria ter obedecido à voz de Deus, onde Deus disse para ele, olha, você vai falar à rocha. E Moisés então passa um pouco, empolga ali, por causa de uma ira que vem sobre ele. E Moisés então fere a rocha, e Deus então vem e adverte severamente Moisés por aquela atitude, mas você não vai ver isso acontecendo com Elias, então parece que não foi algo tão fora do normal. Mas a verdade é que se você ler o contexto, você vai perceber que Elias, ele provoca mesmo os profetas de Baal. Você vai ver Elias dizendo, olha, grita mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Clame mais alto, talvez ele esteja no sono profundo, e você vai ver Elias cutucando os profetas. Mas aí nós vamos agora para o capítulo 18, verso 41, que diz que Elias começou a ouvir o barulho de uma chuva. Olha só o que acontece, irmãos. Elias, ele começa a, diga, ouvir o barulho de uma chuva. Pode ser que nesses dias, Deus esteja falando ao seu coração que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Irmãos, eu quero dizer algo para vocês, como eu acredito que algo extraordinário vai acontecer neste lugar. Como eu acredito que Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai mudar a nossa história. Como eu acredito que Deus vai revolucionar a história dessa igreja nesses próximos dias. Mas aí você vai ver que Elias, assim que ele ouve o barulho da chuva, o que ele faz? Ele dobra os joelhos e ele coloca a cabeça nos joelhos. Se você fizer, e eu fiz esse teste, confie em mim que eu testei todas as posições. Ontem a gente até brincou lá em casa com o Heitor lá, eu falei, Heitor, tenta aí. A melhor posição de você colocar a cabeça nos joelhos é essa, ó. E você vai tentar, de todas as formas, colocar a cabeça nos joelhos. Deixa eu pegar um atleta aqui. Hã? Vinícius? Não, o Vinícius ele vai ficar, depois vai ficar com raiva de mim. Vai, Vinícius? Hã? Vem cá, Danilo. Vem cá, Danilo. É porque às vezes você pensa que é porque a gente está gordo, a gente não dá conta de fazer. Mas eu quero que vocês vejam. Olha aí, ó. Cara atleta, ó. Tenta colocar a cabeça nos joelhos de qualquer forma que você quiser. Vocês acham que no Monte Carmelo vai ter um banquinho para ele fazer assim? Vem cá. Agora faça aqui em cima para todo mundo ver, porque lá atrás eles não conseguiram ver. Agora senta, Danilo. Vou sentar no chão? Vai, se quiser sentar no teto, pode ser também. Não, senta no chão, Danilo. Agora você colocou aqui? É. Faça o teste na sua casa, você vai perceber que não é tão simples como parece. Verdade. Mas essa é uma posição que Deus manda Elias fazer, porque Deus queria que Elias focasse na voz que ele estava ouvindo. A voz que estava aqui dentro, a voz que estava anunciando, dizendo, vai chover. E aí o que Elias faz, irmãos? O que Elias faz? Espera aí, irmão, vocês ouviram o que a gente leu aqui? O que Elias faz, irmãos? Cadê vocês? Ele diz o quê? Para o seu moço ir lá ver se está chovendo.
Elias está ali sentado com a cabeça nos joelhos, ele fala o que para o moço? Vai lá fora ver se o que eu estou ouvindo aqui dentro está acontecendo lá fora. Vai lá fora ver se tem algo diferente, porque o que eu estou ouvindo aqui é que vai chover. E o que acontece, irmãos? Qual é o relatório que o servo traz? Não tem nada lá. Já teve aquela sensação de que a oração que você faz aqui no domingo, o momento que você adora, aquele momento que você levanta as mãos, que você canta, que você grita, que você vê aqui o pessoal do louvor te desafiando e você entra na presença de Deus, parece que você sai daqui turbinado e você diz, amanhã vai ser diferente. Aí o que acontece na segunda-feira? Não tem nada. Já teve essa sensação? Aquela sensação que aqui, a sensação que você tem é que Deus está notando todo o pedido que você está fazendo, Deus está notando todo o clamor que você está levantando e você sai daqui acreditando que algo realmente sobrenatural vai acontecer. Mas aí quando você chega na segunda-feira, não tem nada ali. E aí eu e você então precisamos entender que tem horas que nós não precisamos falar muito, nós precisamos ouvir. É aquele momento em que você tem que voltar para dentro de você e dizer, Senhor, eu vou ouvir e eu vou fazer a minha vida se conectar com a voz que eu estou ouvindo, não com aquilo que eu estou vendo. Eu vou fazer a minha vida fazer sentido a partir daquilo que eu estou ouvindo aqui dentro de mim, não por aquilo que está acontecendo na minha vida agora. Porque eu prefiro acreditar no que o Senhor está falando do que acreditar no que está acontecendo. E viver por fé é isso, irmãos. Viver por fé é acreditar no que Deus está falando e não olhar para aquilo que está acontecendo. Viver por fé é quando eu decido traçar a minha vida e planejar toda a minha vida a partir daquilo que eu estou ouvindo e não por aquilo que está acontecendo na minha vida agora. É quando eu sei que eu tenho um gigante para vencer ali. E Deus está me dizendo, vai na tua força, porque eu estou contigo. E eu vou fazer você vencer esse gigante. Mas aí quando você chega lá, parece que o gigante ficou maior do que o normal. Parece que ele se agigantou mais ainda. E você diz, Senhor, mas e a tua palavra? E o que o Senhor havia dito a mim? E a promessa que o Senhor havia me feito? E agora? Feche os seus olhos, por favor. Será que tem alguma área da sua vida que se parece com isso que eu estou falando? Será que tem alguma área da sua vida que se parece com essa situação que eu estou dizendo aqui? Alguma área da sua vida que tem se tornado tão grande, tão gigante, e que você tem orado dia após dia, mas você não tem visto nada diferente acontecer. E você olha então para essa situação e parece que cada dia mais ela está maior, ela está pior. E você não tem visto nada acontecer. Agora olhe para mim. E em momentos assim você começa então a tentar trazer toda a sua força, todo o seu foco, toda a sua atenção para a palavra de Deus. Mas aí parece que vem um sopro do inimigo dizendo para você, como? Como você acha que as coisas vão mudar? Como é que você acha que 2025 vai ser diferente na sua vida? Você está doido? Como é que você acha que as coisas vão melhorar? E aí a gente tende a se aproximar de algumas pessoas e compartilhar com as pessoas os nossos sonhos. E a gente começa também a trazer para as pessoas a voz que nós estamos ouvindo, e a gente começa então a dizer, ei Samuel, quer dizer para você, meu irmão, que eu acredito que em 2025 a minha vida vai ser completamente mudada. Antes de começar o culto, eu subi aqui, estava conversando com a Ana Cecília, e aí eu dizendo para ela, você acredita que 2025 vai ser diferente? E ela muito empolgada com aquilo que Deus está gerando nela. Mas pode ser que ao chegar para o Samuel, eu falo, Samuel, como eu acredito que 2025 as coisas vão mudar na minha vida. E o Samuel fala assim, você está doido?
Porque talvez ele me conhece um pouco mais, ele sabe que aquilo que eu estou sonhando é tão grande, é tão acima do normal, e ele fala assim, bispo, peraí, cara, põe o pé no chão. Mas tem uma voz aqui que está me incomodando, e essa voz está dizendo, Marcos, olha, deixa eu dizer para você, 2025 é o seu ano, meu irmão. 2025 é o ano de vocês, é o ano de uma grande bênção na vida de vocês. Mas aí pode ser que o Marcos abrace essa palavra, mas alguém chega para ele e fala assim, você está doido? Como é que você vai acreditar nisso que está acontecendo? Como é que você pode acreditar numa palavra dessa se a sua vida está toda bagunçada? E a propósito, deixa eu dizer uma coisa. Antes de qualquer expectativa que você queira criar na sua vida, deseje colocar tudo em ordem na sua casa. Porque em 2025 não haverá nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você pode dizer amém por isso? Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu profetizo o shalom de Deus sobre a tua vida. Não haverá nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quem crê nisso, diga amém. E as coisas não vão fazer sentido mesmo não. O que Deus está falando aqui dentro não faz sentido com o que está lá fora mesmo não. O que Deus está queimando no nosso coração não faz sentido com aquilo que está acontecendo lá fora. Porque você está ouvindo, é uma voz que está aqui dentro dizendo, tem chuva chegando. Tem chuva chegando. Tem uma forte chuva, tem uma versão, que é a versão atualizada que diz, uma abundante chuva. Tem uma outra versão que diz que é uma forte chuva chegando. Não é qualquer chuva. Você pode dizer amém por isso? Colocar a cabeça nos joelhos, então, irmãos, é quando eu declaro e eu decido que aquilo que está aqui dentro precisa vir para fora. Aquilo que está sendo gerado aqui dentro precisa vir para fora. Aquilo que Deus está ministrando ao meu coração precisa ser colocado para fora. Então eu decido colocar a minha vida em ordem. Eu decido colocar foco na minha vida. E eu decido falar para mim mesmo, Sérgio, você não vai olhar para as circunstâncias. Você não vai olhar para as coisas difíceis que estão acontecendo. Sérgio, eu digo a você, acredite na promessa de Deus. Acredite que o que Deus está falando vai acontecer. Acredite que a promessa de Deus vai se cumprir. Acredite que esta casa será conhecida em toda a cidade de Goiânia por um lugar de avivamento, por um lugar de transformação. Acredite que Deus trará aqui pessoas para este lugar, para conhecer o poder do Evangelho, para serem transformadas pelo poder do Evangelho. Acredite que aqui neste lugar haverá um grande avivamento acontecendo aqui. Quero dizer para vocês que não foi fácil subir a montanha. E eu achava que era de uma forma e chega lá é tudo diferente. E teve um dia que eu pensei em desistir. Sabe o que não me fez desistir? Foi um dia que eu estava subindo uma montanha. Se você acha que é só uma montanha, tem várias montanhas te esperando. Mas eu estava subindo uma montanha com uma situação diferente, que eu não vou falar aqui. E eu falei, eu vou desistir. E eu fechei os meus olhos no período lá que nós paramos. E eu vi a cena, eu abrindo a porta da minha casa. Eu vi a Ida e os meninos arregalando os olhos para mim e falaram, pai, por que o Senhor desistiu? E aquilo que naquela hora era uma fraqueza, foi se transformando numa força dentro de mim. E eu começava a dizer, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu quero te dizer que verdadeiramente subir a montanha é algo espiritual. Não tem nada de natural.
Antes de eu subir a montanha, eu comecei a gravar uns rios ali, eu correndo ali no Serra Dourada e dizendo que eu estava me preparando. Eu tinha um companheiro que me abandonou, mas tudo bem. Deus levanta o Samuel novamente na minha vida, Pai. E as pessoas achavam que eu estava pronto. E eu quero te dizer, você pode ser atleta, você pode ser qualquer coisa que você acha que você é. Ali é só espiritual. Só espiritual. E eu quero dizer para os irmãos que essa mesma sensação que eu trouxe para dentro de mim, dizendo eu vou conseguir, eu não vou desistir. É essa palavra que eu quero dar para você nessa manhã. Nós não vamos desistir, enquanto nós não vermos um grande avivamento acontecendo neste lugar. Nós não vamos desistir, enquanto nós não vermos famílias sendo transformadas nessa casa, pessoas sendo restauradas pelo Evangelho. Nós não vamos desistir, enquanto nós não vermos uma prosperidade sendo liberada sobre este povo, porque nós queremos ser abençoadores de povos. Irmãos, como eu acredito nessa palavra, como eu acredito que nós teremos tanto para poder abençoar tantas pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se prepare, porque Deus vai te abençoar, para você largar de ser pão duro, e abençoar outras pessoas. Você crê nisso? Crê mesmo? Crê mesmo? Então grite bem alto aí, algo da parte de Deus está prestes a acontecer na minha vida. Diga bem alto, algo extraordinário vai acontecer comigo e através de mim. Quem crê nisso, diga amém. Quero dizer algo para você. A atmosfera deste lugar vai mudar. A atmosfera nesta casa vai mudar. 2025 será o ano aonde nós veremos a atmosfera desta igreja sendo completamente impactada pela glória de Deus. Diga atmosfera. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ele, atmosfera. Diga atmosfera. Fale mais forte, atmosfera. Diga, vai mudar. Fale para ele, milagres vão acontecer. Coloque a mão na cabeça dele e diga assim, eu quero ser profeta na sua vida. E eu quero declarar, milagres estão chegando na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Profetiza na vida dele e diga assim, eu profetizo um grande salário sobre a tua vida. Eu profetizo novos empregos, novas oportunidades. Eu declaro o poder de Deus se manifestando na sua vida. Quem quer profetizar casamento, profetiza casamento, né? Amém? Deixa Deus te usar. Fala, eu profetizo um casamento abençoado. Eu profetizo uma família abençoada. Amém? Sabe o que Elias faz, irmãos? Ele não se conforma. Ele não se conforma com a voz que estava aqui não se materializar. Ele não se conforma em não ver a voz aqui tomar forma. Ele não se conforma em ver o que ele estava ouvindo se tornar realidade. E ele então começa a dizer para o servo, vai ver de novo. E ele volta e fala o quê? Tem nada lá. Mas ele não se conforma. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, esta igreja será uma igreja de inconformados. Nós não nos conformaremos enquanto nós não vermos esta atmosfera sendo tomada pela glória de Deus. Eu ia pregar uma outra palavra, talvez eu pregue ela no culto da virada. Eu ia pregar sobre aquela passagem quando a glória de Deus encheu o templo ao ponto de ninguém conseguir ficar de pé. Porque é isso que eu estou vendo pelo meu espírito acontecendo no nosso meio. Sabe qual que é o meu sonho, irmãos?
é um dia que você subir aquela escada ali, e ao pisar o último degrau ali, ou você entra bêbado, ou você não entra. Ou você entra embriagado pela presença de Deus, ou você cai fora. É o dia que você vai se posicionar e falar assim: Senhor, agora é para valer. Então me toma, me tenha em tuas mãos e faça de mim o que o Senhor quiser. Vamos arrebentar a boca do balão, vamos colocar fogo neste lugar, vamos incendiar este lugar, porque é chegado o avivamento sobre essa casa. Mas havia um teste para Elias. Não era o mesmo Elias dos 450 profetas de Baal. Agora é o Elias junto com o seu servo. E havia um teste ali na vida dele. E por 7 vezes que aquele servo foi, ele voltou com um relatório negativo. Ele voltou dizendo: não tem nada lá. E isso vai acontecer comigo e com você. Mas nós precisamos passar no teste. Sabe por quê? Porque nós não somos forjados cantando, levantando as nossas mãos aqui no domingo. Nós somos forjados quando a nossa fé precisa acreditar que ainda que nada esteja acontecendo, vai acontecer um grande derramar de chuva sobre as nossas vidas. Esse é o teste. É quando você consegue permanecer firme, mesmo quando nada está acontecendo. É quando eu e você decidimos acreditar na promessa, mesmo quando naturalmente não tem nada acontecendo. É quando eu começo a acreditar que mesmo que a minha economia, que mesmo que a minha vida financeira, que mesmo que a minha casa não esteja de acordo com aquilo que o Senhor está falando, eu decido fechar os meus olhos, focar a minha vida e me alinhar na promessa de Deus. Eu decido colocar a minha fé na promessa de Deus. Você não pode pensar que porque não tem evidências, Deus errou com você. Você não pode permitir que na sua mente e no seu coração venha um sentimento de que porque não tem evidências favoráveis, Deus errou contigo. Deus não erra com você e com ninguém. Vou repetir: Deus não erra com você e com ninguém, meu irmão. O que Deus está me dizendo é que algo extraordinário vai acontecer aqui nesta igreja. E eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar me movendo nessa certeza, porque Deus é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer algo. A nossa verdadeira luta é acreditar no que nós estamos ouvindo. Porque acreditar no que nós estamos vendo é muito fácil. Mas a fé é justamente a certeza e a convicção daquilo que não se vê, mas que se ouve. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Fé não se fortalece por aquilo que nós vemos, porque não é fé. Fé se fortalece por aquilo que nós ouvimos. E quando nós ouvimos, nós permitimos que um mapa se monte na nossa cabeça. E esse mapa está dizendo: o que você ouve é o que vai acontecer. O que você está ouvindo nesta manhã? O que você está ouvindo nos últimos dias? Qual é a promessa de Deus sendo liberada na sua vida? Deixa eu te dizer algo. Não queira viver por emoção. Viva por propósito. Não queira viver por emoção. Queira viver por propósito. Porque quando eu vivo por propósito, eu posso ir lá fora 6, 7, 10, 15, 20 vezes. Eu vou continuar acreditando que vai acontecer. Porque Deus não falha. Você pode dizer amém por isso? Não viva por emoção, irmãos. E o inimigo vai tentar te levar a uma vida de emoção, aonde se alguém não te liga, se alguém não te cumprimenta, se alguém não se preocupa com você, você logo coloca numa posição de coitadinho, de abandonado, e você acha que ninguém ama você. E deixa eu te dizer algo,
Muitas vezes Deus vai permitir testes na sua vida para testar aonde o seu coração está. Porque o mesmo Elias que estava lá no monte desafiando aqueles 450 homens, deixa eu te perguntar algo. Naquilo que você já ouviu da história de Elias com os 450 profetas de Baal, Elias pediu fogo Gezim quantas vezes dos 450 profetas de Baal? Para Deus, quantas vezes ele pediu? Uma única vez. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Uma única vez. E agora, quantas vezes ele pediu para o servo ir lá? 7 vezes. Pare de querer comparar o jeito de Deus agir na sua vida, porque Deus age do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Nosso papel é não desistir. Nosso papel é continuar crendo. É olhar para a voz interior que está soando e ecoando aqui dentro de nós e continuar dizendo, vai chover. Não tem nada acontecendo, mas vai chover. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quantos acreditam no 2025 extraordinário? Amém. Fique com sua mão levantada, deixa o anjo anotar aí. Você crê mesmo? Amém. Crê mesmo? Amém. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, viva por propósito e não por emoção. Eu vou continuar mantendo os meus hábitos, irmãos. Eu vou continuar levantando as minhas mãos e vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar clamando a Deus mesmo quando nada acontece. Eu vou continuar vindo para a igreja mesmo quando nada acontece. Porque tem gente que quando nada acontece, o que ele faz? Casca fora. Não é assim com muitas pessoas? Ele ora, aí nada acontece. Qual que é a primeira e péssima decisão que essa pessoa toma? Sair da igreja. Estou orando, não está adiantando nada. Na real, quem aqui já fez esse comentário para você mesmo? Só aqui na mente. Ah, irmãos, não deixa eu ficar sozinho aqui não, pelo amor de Deus. Você não é tão santo quanto você parece, não, porque uma carruagem já tinha passado e te levado. Para que eu vou? Nada está acontecendo. Para que eu vou orar? Para que eu vou continuar jejuando? A propósito, nossa semana de jejum e oração vai continuar em 2025, mas eu quero acreditar que essa fila vai ser estendida. Amém, irmãos? 5 horas da manhã. Amém, Samuel? Amém, Juliana? Firmes e fortes ali. Posso ouvir um amém? Diga assim comigo, feche os seus olhos. Diga assim comigo, quem procura nuvem, encontra nuvem. Fale mais forte, quem procura nuvem, encontra nuvem. O que acontece? O que Elias faz? Vai lá, vai ver se tem algo lá. E aí chega o momento que o servo diz, fala assim, ei, eu achei algo. É algo muito insignificante, mas eu achei algo. Quando eu ia, não tinha nada lá no céu. Mas agora tem algo. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. O servo vem, o que é o relatório que ele traz na 7ª vez? Qual é o relatório, irmãos? Eu vejo uma pequena nuvem. Qual é o tamanho dessa nuvem? Concorda comigo que se a minha mão estiver aqui, é uma grande mão? Sim ou não? E quanto mais próximo você coloca ela dos seus olhos, maior essa mão vai ficar. Sim ou não? Agora imagina uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá no céu. Qual é o tamanho dessa nuvem? Minúscula. Sabe o que é isso? Juliana, Fabiana, é quando Deus não responde do jeito que você queria. Já tiveram essa sensação? Você ora pedindo uma grande nuvem, o que Deus faz? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque para Deus, você só precisa de uma nuvem do tamanho da mão de um homem para gerar o seu milagre. Tem muita gente que está
chateado, desgostoso, porque está esperando uma grande nuvem e Deus está mostrando uma pequenina nuvem. Deixa eu te dizer algo. Se alegre com as pequenas respostas que Deus está trazendo. Se alegre com as pequenas nuvens que Deus está mandando, porque basta uma nuvem do tamanho da mão de um homem para uma grande e forte chuva acontecer. E aí o que acontece com Elias? Quando o servo chega e fala assim, eu vejo uma pequena nuvem, ele fala, ei, chegou o meu milagre. Eu só precisava de uma pequena nuvem. Vai lá falar com Acabe. Olha só. Ele manda o servo ir falar com Acabe. Mas eu vou te mostrar o que acontece quando eu me posiciono diante da pequena resposta que aparece. Pode colocar aí para mim, por favor, verso 44, por favor. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não se detenha. Elias só precisou de uma pequena nuvem e ele já mandou o servo ir falar com Acabe. Mas olha o que acontece no verso 45. É show demais isso aqui, irmãos. Dentre em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Hey! Antes era uma pequenina nuvem, mas quando ele se posiciona, e ele manda o servo dizer, olha, vai falar para Acabe correr, porque senão a chuva vai pegar ele. Posicionamento. Uma vez que eu me posiciono, eu libero a tempestade que estava nos bastidores. Uma vez que eu me posiciono, eu libero o avivamento que vai chegar na minha casa e na minha família. Uma vez que eu me posiciono, eu libero a grande chuva que vai chegar. Fique de pé aí. Só um minutinho. Só preciso encerrar falando isso. Eu quero encerrar falando sobre a mão do Senhor sobre Elias. E Deus mandando ele cingir os lombos. Olha só o que diz o verso 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. O que eu e você precisamos tirar de lição aqui? Nós precisamos ir para o verso 44 para a gente entender. Porque no verso 44 diz algo muito específico aqui. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro. Acabe estava como, irmãos? Diga, de carro. Possivelmente carruagem. Mas Elias estava como? Como que Elias estava? A pé. Mas quando a mão do Senhor está conosco, nós somos mais rápidos e mais velozes. Quando a mão do Senhor está conosco, nós não estamos atrasados. Quando a mão do Senhor está conosco, o diabo vai tentar falar para você, para que sonhar? Para que acreditar nisso tudo? Nada vai acontecer, mas quando a mão do Senhor está conosco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer gigantes, eu posso destruir muralhas, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Deixa eu profetizar algo na sua vida. A mão do Senhor está com você. A mão do Senhor está
com você. Milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer algo. Sabe o que é cingir os lombos? Se você for no Google, o Google vai te ensinar isso. Cingir os lombos é como se você tirasse a túnica que você tem, ou você amarra ela na cintura, ou você sobe a túnica, porque naquela época eles vestiam túnicas bem compridas. Você vai subir a túnica até acima do joelho, sabe para quê? Para que ela não te impeça de correr e de lutar. Eu quero profetizar que 2025 é o ano de você correr. Nós vamos fazer mais em menos tempo. Nós vamos ser mais em menos tempo. Nós vamos avançar, porque uma chuva está chegando.